Vamos falar sobre as abordagens e opções do tratamento das fraturas de Hoffa. Essa é a minha declaração, que não tem nenhum envolvimento com esta aula. E nessa apresentação, então, vamos rever a definição da fratura de Hoffa, as classificações que existem e como a gente usa essas classificações para nos orientar nos objetivos do tratamento e nas estratégias. E verificar alguma coisa sobre os acessos cirúrgicos que a gente precisa para tratar adequadamente essa fratura. A fratura de Hoffa é a 33B3 da classificação da O. São fraturas parciais no plano coronal em área de carga dos côndilos femorais, né? E ela pode ser tanto lateral, medial, raramente bicondilares e muitas vezes associadas às fraturas supraintercondilianas. São 0,65% das fraturas de fêmur, então é uma fratura relativamente rara, porém muito mais frequente no côndilo lateral e bem mais frequente em fraturas expostas. Então, a classificação AO todos nós conhecemos, né? A 33B3, fêmur distal intraarticular, parcial, e ela se subdivide em 33B3-1, que são fraturas osteocondrais que eu não vou abordar nessa apresentação, porque não são as verdadeiras fraturas de Hoffa. A verdadeira fratura de Hoffa é a unicondilar, 33B3-2, ou 33B3.3, que são bicondilares. A classificação que mais nos interessa é essa daqui, a classificação de Le Tenneur, que foi apresentada em 1978, e ela foi desenvolvida e pensada principalmente quanto à quantidade de partes moles ainda presas no fragmento posterior, relacionada com uma possível necrose vascular desse fragmento. Mas isso nunca foi demonstrado, mas a classificação ficou bastante útil, e ela tem o tipo 1, e nós vamos ver que é numa linha imaginária que tangencia a cortical posterior, esse tipo de fratura seria o tipo 1. Quando as fraturas são posteriores a essa linha, seriam tipo 2, e quando elas são oblíquas, seriam tipo 3. O mecanismo que produz essa fratura são forças de cisalhamento, forças tangenciais com joelho fletido. Muito comum hoje em dia nas fraturas dos motoqueiros. O que a gente procura como o objetivo do nosso tratamento? A gente quer uma consolidação em posição anatômica, sem incongruências, uma estabilidade da fratura para propiciar a mobilidade precoce. E aí, que princípios que nós vamos usar? Nós todos conhecemos os princípios das fraturas articulares: redução direta, estabilidade absoluta, com compressão entre os fragmentos, e a mobilidade precoce pós-operatória. Importante aqui é lembrar que fraturas sem desvio devem ser estabilizadas, porque tem alta taxa de perda de redução durante o tratamento não cirúrgico. A estratégia básica para usar, para tratar essas fraturas são: quando o fragmento é maior, o fragmento posterior é maior, a fixação se dá de anterior para posterior, com parafusos e, eventualmente, também associados a placas. Nós vamos ver como. E aí as vias de acesso cirúrgico são anteriores, eventualmente laterais estendidas ou mediais. Quando o fragmento é menor, a fixação melhor é de posterior para anterior. Aí, geralmente, os parafusos de tração, raramente associado a placas. E aí se impõem vias posteriores ou posterolaterais ou posteromediais. O material de síntese que a gente usa são mais variados tipos de parafuso. Lembrar que parafusos que têm cabeça precisam ser aprofundados e sepultados na cartilagem. Hoje em dia é mais comum o uso de parafusos sem cabeça, como esses parafusos cônicos, o tipo Herbert, e parafusos semelhantes. A estratégia para o tipo 1 e para o tipo 2, então, são fixações de anterior para posterior, sempre lembrando que as cabeças devem ser sepultadas, e, eventualmente, pode-se associar uma placa de suporte póstero
lateral ou póstero-medial, dependendo em qual dos côndilos é a fratura. E aqui a gente tem trabalhos biomecânicos mostrando as vantagens de associação de algumas posições de placa, principalmente a lateral mais do que a posterior, associado sempre aos parafusos de compressão intrafragmentar. Também aqui pode-se usar uma placa tipo cinta, né, como foi mostrado aqui pelo trabalho dos nossos colegas daqui do Brasil, ou então, nessa situação, sempre associada aos parafusos de compressão. Os acessos que nós usamos para essas abordagens são os acessos posteriores, todos nós conhecemos, o acesso anterolateral, a artrotomia parapatelar lateral ou medial, e, eventualmente, em situações muito difíceis, a gente pode fazer a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia. Então, aqui um exemplo típico de um acesso anterior, a exposição de todo o côndilo e a redução provisória com fios de Kirchner e a fixação com parafusos de compressão. Os parafusos aqui podem ser parafusos de grandes fragmentos, como também pode ser de pequenos fragmentos. O importante é que, geralmente, são usados pelo menos 2 parafusos. Outro acesso ao póstero lateral, em que nós temos 2 janelas, uma janela entre o tendão do bíceps e a banda iliotibial e uma posterior ao tendão do bíceps. Eventualmente, a gente pode ampliar isso com uma osteotomia do tubérculo de Gerdy. Esse é um exemplo que a gente mostra. E os acessos mediais, geralmente com o joelho flexionado, a retração posterior do sartório e a retração anterior do vasto medial expõe, inclusive, o feixe. Um exemplo típico, essa é uma fratura do côndilo associada a uma fratura de Hoffa. É uma senhora de 67 anos que foi atropelada, que foi necessário, então, um acesso medial para uma placa de sustentação, mais a osteossíntese do Hoffa. E, por fim, nas estratégias do tipo 2, onde os fragmentos são menores, aí se impõem acessos posteriores, que nem o acesso posterior clássico, né? Isso se usa principalmente quando é bicondilar, e aí o preconizado é fazer primeiro um côndilo, expor um côndilo e depois expor o outro côndilo, não expor os 2 côndilos simultaneamente. Ou acessos posterolaterais, uma vez que a fratura é mais comum do lado lateral, e aí a retração do bíceps, o isolamento do nervo fibular, e aí você consegue acessar a parte posterior do côndilo, que permite uma redução e uma fixação de posterior para anterior. Aqui um exemplo, um fragmento bem pequeno e a fixação de trás para frente. Os resultados a longo prazo são poucos trabalhos disponíveis na literatura. Tem esse trabalho com 5 anos de segmento, e que avaliou, então, entre 524 fraturas distais do fêmur, ele achou 14 fraturas do Hoffa, tratou um conservador, e ele avaliou com o Oxford Knee Score, e mostrou que teve, depois de 5 anos, uma osteoartrose leve a moderada, e um resultado funcional bom para regular. Lembrando que as fraturas mediais e as fraturas expostas tiveram resultados piores. Esse outro trabalho, um trabalho um pouco mais antigo, avaliou 193 fraturas de fêmur distal, onde ele achou 18 fraturas de Hoffa isoladas, e 8 eram do tipo 1, 4 do tipo 2, 6 do tipo 3. E aí também avaliou pelo Knee Society Score, com um resultado semelhante ao trabalho anterior, com resultado bom regular, e avaliou pelo International Knee Documentation Committee, e que mostrou que a função era boa. Então, em resumo, são fraturas articulares graves, se impõe uma redução aberta, redução anatômica e estabilidade absoluta, com o uso de compressão entre os fragmentos, geralmente através de parafusos. Fraturas sem desvios devem ser fixadas porque perdem frequentemente essa redução. Fragmentos maiores, Leitner 1 e 3, acessos anteriores. Fragmentos menores, Leitner 2, acessos posteriores. E a mobilização precoce e a carga tardia no pós-operatório. Muito obrigado.